Muitíssimo bom dia! Começa mais um dia de leitura da palavra, mais um dia de leitura da Bíblia, onde a gente vai buscar o Senhor, buscar a sua face, buscar a sua presença. Dia 79 da nossa leitura bíblica. Como é bom a gente estar realmente avançando, hein? 79 dias lendo a Bíblia juntos. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito venha sobre nós. Bem-vindo você que está chegando aí, que a glória de Deus possa nos revestir. Começamos ontem o Novo Testamento e vamos até o fim agora, hein? Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós. Bom dia para você, Deus te abençoe, que a glória de Deus venha sobre a tua vida e marque o teu dia de hoje em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós queremos nos colocar nas tuas mãos aqui, Senhor, pedir que o teu Espírito Santo venha, fale conosco, nos direcione, Senhor, de acordo com a tua vontade. Abre o nosso entendimento, Senhor. Nós apresentamos diante de ti esse dia de leitura da palavra, esse dia de meditação na tua presença, Pai. Nós colocamos diante de ti agora, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos nessa? Estamos nos evangelhos, evangelion em grego, as boas novas. Os evangelhos são maravilhosos, por quê? Porque eles nos mostram o que Jesus Cristo fez enquanto esteve na terra. O que ele fez ao pisar na terra, os ensinamentos que ele tem. Claro que vamos nessa, que a gente tem um grandioso desafio, que é ler a palavra de Deus e ler 14 capítulos do que Jesus fez na Terra. É um grande desafio. Cada trecho dos evangelhos aqui daria uma live de 1 hora, daria uma pregação de 1 hora. Imagina fazer 14 em 1 hora. Então, claro que é um panorama geral. A intenção da live aqui é te dar um panorama geral para que você possa ler, para que você possa meditar, para que você possa, no seu tempo de leitura, entender um pouquinho do que foi dito. Jesus, então, vem e abre comigo em Mateus capítulo 10, é ali que nossa leitura começa hoje. Jesus vem e ele mostra a importância de ter um time, de ter uma equipe. Jesus podia fazer tudo sozinho? Evidente que sim, ele era Jesus, mas ele se fizesse sozinho, os seus anos na terra, os seus 3 anos de ministério terreno, ficariam por ali, porque ele não teria deixado um legado, não teria deixado sucessores, não teria deixado pessoas que ele ensinou. Isso, então, logo de cara já nos ensina. Todo líder tem que ter a sua equipe, tem que ter pessoas que ele ensine, tem que ter pessoas da sua geração, da geração que está por vir, da geração que está por vir e por vir, que ele possa influenciar, que ele possa capacitar, que ele possa treinar. Então nós vamos em Mateus capítulo 10, ele escolhendo os seus discípulos. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então Jesus não só chama como capacita, não só chama como delega autoridade, não só chama como divide poder. Esta é a essência de qualquer líder. Se Jesus fez isso, imagina você que é líder, pastor, líder de equipes no trabalho, líder de equipes na igreja. Você tem que capacitar as outras pessoas, dar autoridade a outras pessoas. E os nomes dos apóstolos são esses: Simão, que tem como sobrenome Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Tadeu, Simão Zelote, Judas Iscariote, que foi quem o traiu. Até na equipe de Jesus teve BOzinho, imagina se na nossa não vai ter, né? BOzinho, né? Porque ele traiu Jesus. Então Jesus chama 12 pessoas comuns, que viviam o cotidiano do povo. Ele não chama ninguém em palácio nenhum, ninguém em sinagoga nenhuma, ninguém em templo nenhum, ele chama pessoas comuns. Pescadores, mercadores, cobrador de imposto, ele chama pessoas comuns. E dá algumas instruções. Como eu te disse, só as instruções dariam uma live, que é um capítulo, imagina ler os 14. Então vou resumir aqui algumas instruções. Primeiro, não tomei o rumo dos gentios, versículo 5. Não entre nas suas cidades, nem nas cidades samaritanas. De preferência, procure as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então a primeira coisa que ele dá para o seu time é um foco, é um objetivo. Ia chegar o tempo dos gentios, ia chegar o tempo de fora da casa de Israel, mas não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então o que um líder faz, ele coloca foco ao seu time, foco à sua equipe, principalmente no início das coisas. Não dá para fazer tudo, toda hora, ao mesmo tempo, atingir tudo ao mesmo tempo. Quem tenta fazer tudo acaba não fazendo nada. Então ele dá um primeiro foco. Preguem primeiro para a casa de Israel. Iria chegar o tempo em que os gentios receberiam o evangelho. A gente vai ver, e vai chegar, nós vamos ver aqui na nossa leitura. Mas primeiro ele dá aos discípulos um foco. Preguem que está próximo o reino dos céus. E a base do ministério de vocês vai ser milagres. Versículo 8. Cura enfermos, ressuscita mortos, purifica leprosos, expele demônios. Demônios de graça você recebeu, de graça dai. Não façam do ministério de vocês um comércio. É isso que ele está mostrando. Vocês receberam de graça, deem de graça. Mas além disso, vivam a provisão de Deus.
Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos cintos, nem de alforge, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Ou seja, vocês vão ser honrados, inclusive financeiramente, onde vocês passarem. Não precisa levar provisão. Vão na fé e Deus vai honrar vocês. Em qualquer cidade, perguntem quem é digno, fiquem na casa dessa pessoa e se a casa for digna, que venha sobre a casa a paz. Se alguém não vos receber e não ouvir, fica tranquilo, sacode o pó dos pés e prossegue. Vai ter mais rigor para Sodoma, menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essa cidade que negou vocês, mas avancem. Não muda quem vocês são, avancem, não fica discutindo com quem não receber. Continuem, é isso que ele está dizendo. Tenham um foco, um objetivo. Era um avanço que vinha acontecendo. Eram 12 discípulos. Assim como em Israel houveram 12 tribos no Antigo Testamento, Jesus agora está chamando 12 discípulos. 12 é um número do avanço apostólico, é o avanço para a conquista. É o que ele está dizendo, discípulos, vão, vocês são homens comuns, eu estou dotando vocês de poder e autoridade, vão. Forem bem recebidos, essa casa recebe paz. Não foi bem recebido, sacode a poeira do pé e prossegue. Vamos embora, não fica parando com lamentos não. Não levem provisão, porque eu vou ser a provisão de vocês. Eis que eu vos envio como ovelhas em meio a lobos. Sejam então prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham sagacidade e tenham simplicidade. Vocês estão indo como ovelha em meio aos lobos. Não vão de bobinho, não, de tontinho, não. Sejam prudentes como serpentes, simples como as pombas. É assim que você tem que ir. Tenham sagacidade, tenham esperteza. Sejam sagazes, mas também sejam simples. É isso que ele está mostrando. Acautelai vocês dos homens. Olha como vai ser fácil a missão de vocês. Versículo 17. Vão vos entregar aos tribunais, vos açoitarão nas sinagogas, por minha causa vocês vão ser levados à presença de governadores, de reis, para lhes servir de testemunho a ele e aos gentios. Quando vos entregarem, quando vocês estiverem passando dificuldade extrema, imagina, na frente de sinagoga, na frente de sendo açoitados, olha o que ele diz no versículo 19. Não cuideis em como ou o que vocês vão falar, porque naquela hora vos será concedido o que dizer, visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Então vocês estão debaixo do comissionamento do Espírito Santo, ele vai ensinar vocês o que vocês vão ter que falar. Quando vocês estiverem nesse momento de extrema dificuldade, o Espírito Santo vai falar através de vocês. Vai ser difícil. Um irmão vai entregar a morte a outro irmão, o pai ao filho, os filhos haverão de se levantar com os progenitores e os matarão. Vocês vão ser odiados por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fujam para outra. Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Já está falando da sua volta, a gente vai ver lá no final do livro, quando a gente começa a ver isso. Então, prossigam na missão, o Espírito Santo vai capacitar vocês. Agora, o que ele está dizendo? O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Ou seja, vocês vão crescer, vocês vão se desenvolver, mas não esqueçam quem ensinou vocês. Do mestre que ensinou vocês. Mesma coisa eu digo a você aí, se você tem alguém que você se inspira, seu ministério pode crescer demais. Pode se tornar até maior fisicamente, humanamente falando, mas não esqueça dos teus começos, de quem te ensinou nos primeiros passos, de quem te ensinou nos primeiros caminhos, não esqueça disso. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao seu servo como senhor. Mas olha só, se chamaram Beelzebu, o dono da casa, quanto mais os seus domésticos. Porque a gente vai ver um trecho onde dizem que quando Jesus começa a curar e expulsar, estão falando que ele faria em nome de Beelzebu. E ele fala, como assim? Se eu faço em nome de Beelzebu, vou expulsar o próprio Beelzebu? Ele começa a discutir isso. Ele fala, agora, se estão me acusando de agir pelo poder de Beelzebu, imagina vocês. Então se preparem para as perseguições. Não temas. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Versículo 26. A gente normalmente escuta esse versículo e já até viu pregações falando disso de pecado, que não há pecado que não venha a ser encoberto e revelado. Não é isso que Jesus está dizendo aqui, tá? E eu concordo com essa verdade. Pecados encobertos eles vão ser revelados, mas não é isso que Jesus está dizendo. Não há nada encoberto que não vá ser revelado, ou seja, não há ninguém que tendo uma chamada, que tendo uma missão, vai ficar escondido. A luz vai resplandecer de alguma forma. O que eu digo às escuras, diga em plena luz. O que se diz ao ouvido, proclama nos telhados. Não tenha medo de se levantar por ele, pela missão que você tem. Então, se você tem uma missão que é da parte de Deus, você não vai ficar escondido a vida inteira. Deus vai te revelar
as cortinas vão se abrir, a luz vai reluzir e Deus vai te colocar onde Ele tem que te colocar. Na frente de uma igreja, na frente de um ministério, em cima do altar para pregar a palavra. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. O Pai que vem em secreto recompensa. A gente já leu isso ontem. Então, permanece no secreto de Deus, que no tempo certo Ele vai te revelar. No tempo certo Ele vai abrir as portas. No tempo certo Ele vai fazer. No tempo certo Ele vai mostrar que é Deus. Porque Ele controla tudo. Então ele diz assim, ele continua, e agora vou acelerar, porque estou só no primeiro capítulo. Sangue de Jesus, é muita coisa. Vamos nessa. Ele diz assim, não penseis que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Por que ele está dizendo? Não vim pregar só a paz. A espada, eu vou fazer... Muitas famílias vão se dividir, inclusive. O homem vai se dividir do seu pai, a filha da sua mãe, a nora da sua sogra. Por quê? Porque aqueles que se levantassem por Cristo iam sofrer opressão dos sistemas. Então, dizendo, eu vim trazer... às vezes vai ser espada, mas persevere até o fim. Muitas vezes os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o pai e mãe mais do que eu não é digno de mim. Então que cada um tome a sua cruz e venha após mim. Quem achar a sua vida vai perdê-la. Quem tentar perder a vida por minha causa, achará. Era e continua sendo uma renúncia servir a Deus. Viver o evangelho é ver uma contracultura. Independente da geração que você esteja, você vai fazer coisas que a sociedade faz o contrário. Você vai na contramão, na contracultura do sistema humano. Porque isso é o evangelho. Agora, quem vos recebe e a mim recebe, quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe o profeta no caráter de profeta vai receber o galardão do profeta. Quem der pelo menos um copo de água fria a um desses pequeninos, na verdade, de modo algum perderá o seu galardão. Quem recebe em honra um profeta, quem recebe em honra a palavra de Deus, vai ser honrado pelo próprio Deus. Interessante observar no capítulo 11 que João Batista havia sido preso. Depois, nos evangelhos sinóticos, nós vamos ver em que circunstância ele foi preso. Então, no cárcere, ele escuta falar sobre Jesus. Ele batizou Jesus, ele escuta falar sobre o que Jesus vinha fazendo, os ensinamentos, os milagres, e ele manda um recado. Ele manda os discípulos dele falarem com Jesus. Jesus, versículo 3, você é aquele que estava por vir ou nós temos que esperar outro? Ou seja, você é o Messias? Jesus responde assim, olha, fala para João o que vocês estão vendo. Os cegos veem, versículo 5, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. A minha resposta são os meus frutos, é isso que Jesus está dizendo. Inclusive, depois que ele responde isso, ele vai dar testemunho de João. Ele vai dizer, João, o que vocês estavam esperando ver? Um caniço agitado pelo vento? O que é caniço agitado pelo vento? Alguém cheio de pompa, cheio de circunstância. Alguém com vestes sacerdotais? É isso que vocês estavam querendo ver? O que vocês queriam ver? Alguém com roupas finas? O que vocês queriam ver? Um profeta? Na verdade, eu digo para vocês, ele é muito mais do que um profeta. Porque dentre os nascidos de mulher, não há ninguém maior no reino dos céus do que João Batista. E ele diz, desde o começo, que o reino é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Na verdade, ele é, versículo 14 do capítulo 11, o Elias que estava por vir. Lembra que Malaquias falou que viria Elias? Não é Elias fisicamente, mas a porção profética que Elias carregava no Antigo Testamento. De um rompedor, de um abridor de caminhos, estava sobre João Batista. Jesus reconhece o seu ministério. Jesus reconhece quem João Batista é. Ele continua dizendo, ai das cidades que são impenitentes, ai das cidades que não me seguem. Ele nomeia algumas cidades, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, ai de ti Cafarnaum. Ele começa a mostrar as cidades que não o recebiam. Porque quem o recebia eram os humildes. Versículo 25 do capítulo 11. Exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque o Senhor ocultou essas coisas aos sábios, aos instruídos e revelou aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser se revelar. Jesus veio mostrando, tem uma palavra e uma missão tão maravilhosa. E muitos que se consideram sábios estão fugindo da minha presença. Mas os pequeninos o Senhor está entregando. Por isso nós precisamos ser como pequeninos na presença de Deus. Não queira ser sábio demais na presença do Pai. Senhor, eu quero me entregar a Ti como uma criança, com a fé como de uma criança, a fé como de um pequenino, que não tem nada a não ser a Tua presença, que não tem nada a não ser a Tua mão.
que eu nunca me fique sofisticado demais para não receber da tua glória, da tua unção, do teu poder. Quanto mais você vive em Cristo, maior esse desafio se torna. Porque você se torna experiente, você tem muitas experiências, você tem muita maturidade, você conhece muito a Bíblia, então às vezes você fala, você está num culto, é como qualquer culto, parece que já não faz tanta diferença para você. Não, que cada momento você seja como uma criança na presença de Deus, que você não tema levantar suas mãos, se ajoelhar, chorar na presença dele, adorar apaixonadamente, porque é para isso que o Pai veio, para revelar através do seu Filho o seu amor e o seu poder. O convite está aberto para todos. Versículo 28. Vinde a mim todos que estiverem cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Todos que estiverem cansados, sobrecarregados, venham a mim. Ele não está dizendo se você estiver cansado, quando você estiver, porque em algum momento você vai estar. Então você tem onde canalizar o teu cansaço. Você tem onde canalizar o teu peso. Você tem onde canalizar as tuas dúvidas, as tuas dificuldades. Vinde a mim, todos que estiverem cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Essa é a promessa de Cristo para nós. Essa é a promessa da presença. Opa, me trouxeram um chazinho aqui, minha produção. Muito obrigado, viu? Bom dia. Deus abençoe. Fala bom dia. Bom dia. Muito bem. Minha produção me trouxe um chazinho aqui. Muito bem. Eles são queridos demais, minha produção. Eles ficam lá assistindo, tomando café, se preparando para ir para a escola. Deus abençoe vocês. Vamos nessa. Vinde a mim, os que estiverem cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendam de mim, eu sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave, meu fardo é leve. O que eu carrego é suave, é leve. Coloca sobre mim o teu peso. Que versículo maravilhoso. Jesus vai mostrar que ele realmente veio para confrontar sistemas e confrontar até a própria lei. Para dizer que o fim da lei era Cristo. Ele veio para cumprir a lei, mas o fim da lei é ele. A gente vai ler sobre isso quando o apóstolo Paulo tem essa revelação. Uma das coisas que ele mostra é sobre o sábado. Naquele tempo era sábado, ele passou num local de colheita e os seus discípulos estavam com fome, foram colher coisas para comer. Os fariseus, que eram os que ficavam acompanhando ali para ver se era lícito fazer isso, falaram, Jesus, é lícito? Eles estão descumprindo a lei. Jesus lembra eles, inclusive, de Davi, que aconteceu com Davi em 1 Samuel capítulo 21, e os seus companheiros quando tiveram fome num sábado. E ele diz assim, gente, quem está aqui é maior do que o templo. O Filho do Homem é o Senhor do sábado. O sábado para o judeu era o descanso. Era o descanso na soberania, no poder de Deus. Eles deixavam de trabalhar, deixavam de plantar, deixavam de colher num sábado para mostrar que nós confiamos em Deus. Não era só um proforme litúrgico, não era só um ritual, não era um ato ritualístico. De dizer, a gente não pode fazer nada no sábado. Não deveria ser isso. Jesus estava dizendo, Jesus, eu sou o teu sábado. O Filho do Homem é o Senhor do sábado. Eu sou o teu descanso. Descansa em mim. Ele começa a mostrar que ele veio quebrar algumas convenções de religiosidade. Porque ele não quer religião, ele quer relacionamento. Ele não quer ritual, ele não quer sacrifício, ele quer misericórdia. Ele quer relacionamento, é o que ele continua querendo ter conosco até hoje. O capítulo 12 continua com Jesus fazendo uma cura maravilhosa de um homem com a mão ressequida. Ele disse, vocês estão achando que eu não posso fazer nada no sábado? Deixa eu mostrar aqui. Era sábado, ele entra na sinagoga. E ele pergunta para todo mundo, é lícito curar no sábado? Será que nem fazer o bem no sábado a gente pode? Ninguém podia entender nada. Ele falou, qual dentre vós, homem, versículo 11, que tem uma ovelha e num sábado ela cai numa cova, você não vai tirar ela de lá? Será que é lícito fazer alguma coisa no sábado? Será que é lícito fazer o bem no sábado? Então ele pega um homem que tinha a mão ressequida, a mão atrofiada. E ele diz ao homem, versículo 13, estende a mão. O homem estendeu e ela ficou saudável como a outra. E os fariseus, ao invés de darem glória, versículo 14, conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Se Jesus fazendo o bem, se Jesus fazendo milagre estava sofrendo perseguições, quando você sofrer perseguições por amor do evangelho, não tenha receio não tenha medo. Jesus sofreu isso. Então Jesus está começando a quebrar algumas convenções, mostrando, calma aí, existe a lei, mas eu sou o Senhor da lei. Eu estou fazendo o bem, eu estou curando pessoas. Então, o que ele está mostrando para o fariseu? Vocês estão só na letra, vocês pesam a letra, mas esqueceram do relacionamento, que a gente nunca se esqueça disso. Quando acontece isso, conspiram para matar Jesus,
Jesus, sabendo disso, se afasta dali, muitos seguiram e a todos ele curou. Era sábado e ele estava curando todo mundo. Ele só advertava uma coisa, ó gente, não fiquem publicando isso ainda não coloquem publicidade, ele queria continuar no anonimato. Por quê? Isso era para cumprir o que o profeta Isaías disse, Isaías 42:1, tá isso. Eis que o meu servo que escolhi, o meu amado, que minha alma se compraz, farei repousar sobre ele meu espírito, ele anunciará juízo aos gentios, não contenderá, não gritará, não se ouvirá sua voz na praça, nas ruas, não esmagará a cana quebrada, ou seja, ele não vai fazer uma revolução natural. Ele vai vir em paz. Ele não é um revolucionário e um libertador daquela geração, ele é o libertador da humanidade. Lembra que todo mundo estava esperando um libertador, dada a opressão do Império Romano sobre Israel? Estava dizendo, não, eu vou ser um libertador da humanidade. Jesus então começa a performar milagres, ele continua performando milagres. Nunca tinha visto isso, alguém performando milagres físicos. Ele continua. Ele cura um cego e mudo. Então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo e ele curou. Passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? Começaram, opa, será que esse é o prometido? Será que esse é o Messias? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam, ele não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu. Lembra que eu já comentei isso? O maioral dos demônios. Jesus falou, calma aí, todo reino dividido contra si mesmo fica deserto. A casa dividida não prospera. Se eu sou de Satanás, como que eu expulso o próprio Satanás? Não tem sentido o que vocês estão falando. O que ele diz é, se eu expulso pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quem não é por mim é contra mim. Quem não é comigo, quem não ajunta, espalha. Existem muitos pecados, mas o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. O que ele está mostrando é, vocês estão vendo as obras de Cristo diante dos seus olhos, e vocês estão blasfemando, vocês estão achando que é feito por Beelzebu, e isso não tem perdão. Negligenciar a obra do Espírito. Quando a gente chegar no outro texto dos Evangelhos, eu vou explicar isso com mais profundidade. Mas o que ele está dizendo é obra de Cristo, não se levante contra. Na verdade, minha orientação a você, não se levante contra quem fala o nome de Cristo. Se está errado, se está com motivação errada, se está certo, deixe que o próprio Deus trate. Despende e gaste a sua vida para avançar o Evangelho, para viver no quadrado que Deus te fez para viver da vida ministerial. Não fica difamando outros, falando de outros, não. Continue na tua presença, por quê? Os frutos nos fazem conhecidos. É isso que Jesus está dizendo. O nosso único sistema de medida é o fruto. Versículo 33. Árvore boa e o seu fruto, e árvore má e o seu fruto. Pelo seu fruto se conhece a árvore. Uma árvore boa tem frutos bons, uma árvore má tem frutos maus. Raça de víboras, como você pode falar coisas boas se vocês são maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Olha como ele chama os fariseus. Vocês são raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas? O coração de vocês é mau. O homem bom tira do bom tesouro coisas boas. O homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, delas darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Cuidado com as tuas palavras. Então, o que Jesus está mostrando é que ele não poderia ser manipulado, ele não poderia ser colocado sob pressão. Porque os escribas então começam a dizer, Senhor, então faz o seguinte, nos dá um sinal da tua parte então, já que você está mostrando que você é Jesus, faz um milagre aí, faz alguma coisa para nós. Eles estavam querendo que Jesus vivesse para tentar se comprovar. E Jesus diz assim, calma aí, uma geração má e adúltera pede um sinal, nenhum sinal vai ser dado senão do profeta Jonas. O que é isso? O profeta Jonas esteve 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe. E assim o Filho do Homem vai estar 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E quem está aqui é maior do que Jonas. O que ele está dizendo é, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe, eu vou ficar 3 dias e 3 noites. Ele estava fazendo menção da sua ressurreição. Mas lá em Nínive, que era uma cidade perversa, eles se arrependeram. E os ninivitas vão poder condenar vocês, porque vocês estão ouvindo quem é maior do que Jonas e não estão se arrependendo. Eis aqui, quem é maior do que Salomão, inclusive. Eis aqui Jesus, eu estou diante dos seus olhos, eles não estavam enxergando. Lembra que Jesus veio para os pequeninos e não para os sábios. Os fariseus, que eram sábios,
ao invés de se arrependerem, ao invés de se entregar a Jesus Cristo, estavam julgando os seus milagres. Gente, é o que nunca havia acontecido. Milagres a olhos vistos, curas, ressurreições, expulsão de demônios, curas físicas. E eles estavam ali, não, mas hoje é sábado, hein? Hoje não pode fazer. Porque estavam pegos na sua própria sabedoria. Olha qual a estratégia de Satanás, então. Capítulo 12, versículo 43. Quando um espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. E sabe o que ele diz? Voltarei para minha casa, da onde eu saí. E tendo voltado, encontra a casa vazia, varrida e ornamentada. Leva consigo outros 7 espíritos, e piores que ele entram, e o estado desse homem se torna pior do que o primeiro. Assim acontece com essa geração perversa. Então, esse é um princípio que ele está dizendo, um demônio é expulso, ele sai. Só que se a casa ficar vazia, não está com a presença de Deus, ele volta. E se a casa está só vazia, arrumadinha, ele volta e 7 vezes pior. Então esse cuidado tem que ter. De nos enchermos com a presença de Deus. Da nossa casa, do nosso templo, do nosso corpo, ser cheio da glória do Espírito Santo. Amém? A continuidade mostra a família de Jesus, e nós vamos ler isso em Lucas 8 também. Porque em Lucas 8 a gente vai ter mais informações de que a família de Jesus estava do lado de fora, achando que ele estava meio enlouquecido, querendo parar o ministério dele. Então Jesus ele não parava pela pressão dos fariseus, e ele não parava pela pressão da sua própria família. Porque ele estava ministrando e falando, olha, tua mãe está lá do lado de fora, e teus irmãos, eles querem falar contigo. Nós sabemos em Lucas 8 que eles queriam, na verdade, interditar Jesus. Não, ele está enlouquecido. Jesus fala, calma aí, quem que é meus irmãos? Quem que é minha mãe? Qualquer que fizer a vontade do meu pai, versículo 50, este é meu irmão, este é minha mãe. Jesus tinha um foco. Ele sabia o que ele estava fazendo. Jesus tinha um objetivo. Ele não se importava com a opinião de terceiros. Como isso tem que nos ensinar. Às vezes a gente fica preso no medo do que as pessoas pensam, vão pensar ou deixar de pensar. Continuemos firmes no foco que Deus nos deu. A partir do capítulo 13, isso sim daria uma série de lives. Nós vamos ver inúmeras parábolas. Não vai dar tempo de eu ler as parábolas, eu vou só explicar e mencionar. A primeira parábola é do semeador, onde ele mostra um semeador saindo para semear, ele semeia em 4 tipos de solo, e somente no último solo multiplica-se, porque encontra-se uma terra boa e agradável. O que ele está mostrando? Talvez o índice de sucesso ministerial é 25%. Você vai trabalhar, e 25% são aqueles que é terra boa, perfeita e agradável. Mas glória a Deus por isso, porque esses 25 vão se multiplicar em outros 25, em outros 25, em outros 25, em outros 25. Não pare de semear, você é um semeador. Lance as sementes. Depois, já que ele está falando E o que é parábola? Parábola, gente, são histórias que se usam paralelos do cotidiano para que a pessoa possa entender e assimilar melhor. Lembre que ele não está pregando para os sábios, ele está pregando para os simples. Então ele está pregando para o agricultor de todos os dias, e ele vai usar uma parábola de semente. Para nós, no tempo moderno, pouquíssimas pessoas lidam com semente o tempo todo. Então, para vocês, às vezes não é de tão fácil compreensão. Mas para a época, ele está falando na linguagem da época. Ele está falando como a pessoa podia entender. Isso é uma aula para quem é pregador. Pregador, procure analogias próximas ao cotidiano das pessoas. Se você está pregando para pessoas simples, não vai pregar sobre metafísica. Se você está pregando para pessoas catedráticas e acadêmicas, não vai pregar sobre, sei lá, funk, sei lá o quê. Não vai pregar sobre coisas do cotidiano normal. Então, use analogias que o povo vai entender, e através do Espírito Santo ele vai te ensinar. É isso que as parábolas nos ensinam. Então a primeira é essa, do semeador, ele sai para plantar e só um dos solos vinga, mais vinga. Ele continua mostrando do joio. O joio era uma planta muito semelhante ao trigo, e alguém no meio da noite vem e lança o joio no meio do trigo, e o joio e o trigo começam a crescer junto, e parece que você não vai fazer nada. O joio é a mentira, o trigo é a verdade, você não vai fazer nada. E Jesus diz, tem um tempo certo. Na hora da colheita, eu vou separar o que é joio, vou separar o que é trigo. O trigo fica intacto e o joio vai para o fogo. Então Deus sabe julgar na hora certa. Às vezes parece que o mentiroso, que o ímpio tá tendo sucesso, mas se é joio, na hora da colheita, ele vai ser separado e lançado no fogo. Ele mostra
que coisas pequenas no reino vão se tornar grandes. Ele compara o reino a um grão de mostarda, que mesmo sendo a menor das sementes, quando plantada se torna uma grande hortaliça. Ele mostra que o reino é como um fermento que começa a crescer, começa pequeno, mas cresce. Ele vai explicar, inclusive, por que Jesus falou por parábolas. Todas essas coisas, versículo 34 do capítulo 13. Jesus falou às multidões por parábolas. Sem parábolas ele não dizia. Por quê? Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Em Salmo 78, versículo 2 diz: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação. Ele pregava de forma simples, mas de forma profunda, dado ao público que ele ouvia. Então ele está mostrando de novo a explicação da parábola do joio. Depois você lê as parábolas com calma. Eu estou te mencionando as parábolas para que você entenda que o diabo é aquele que semeia trigo no meio do joio, mas o Filho do Homem, quando vem, separa o joio do trigo. Todos que são promotores de escândalos, que praticam iniquidade, vão ser lançados na fornalha acesa. Ele continua mostrando como o reino é maravilhoso, é como um tesouro escondido, que quando alguém encontra, vende tudo que tem para ficar com aquele tesouro. Da mesma forma, uma pérola de grande valor. Quem encontra uma pérola de grande valor, vende tudo que tem para adquirir essa pérola. O que ele está mostrando é: eu encontrei um tesouro precioso. Tem até uma música que diz isso, né? Eu encontrei um tesouro profundo, e quando eu encontrei, nada mais tem valor, nada vale mais do que a presença dele. Não tem nenhum outro amor maior do que a presença do Pai. Ele continua mostrando de novo a capacidade que Jesus tem de separar o que é bom de ruim. O reino é como uma rede que se lança no mar. E ele está falando de novo para pescadores, para agricultores, ele está usando analogias da época. Ele está falando: você como pescador, você não lança uma rede e vende tudo na rede? Vem peixe bom, peixe ruim, toco, bota, pneu, vende tudo. Então você puxa a rede e você não joga a rede fora desprezando os bons. Você separa o que é bom e você separa o que é ruim. Assim vai acontecer no final dos tempos. Ele vai separar os maus e os justos. Então não se preocupe com o mal que está aparentemente prosperando no teu caminho. Vai chegar o tempo da colheita dele, vai chegar o tempo da fornalha dele. Ele está mostrando de coisas novas e velhas. Vocês entenderam essas coisas? Ele perguntou. Sim, o pessoal respondeu, versículo 51. Então ele diz: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Abram-se para coisas novas. Jesus, inclusive, volta para Nazaré, a região que ele havia crescido. Lembra que quando José vem, ele habita nessa região de Nazaré, na Galileia? E quando ele prega ali, chegando na sua terra, ensinava de tal sorte que todo mundo ficava maravilhado, dizendo: meu Deus, de onde vem essa sabedoria? Mas olha o que o povo dizia dele, versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Como assim? Quem que é esse? Quem que ele está pensando que ele é? Se escandalizavam de Jesus. E Jesus falava: não fique tranquilo. Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Jesus tinha acabado de falar de sementes boas em solos ruins. É o que ele está mostrando na prática agora. Gente, eu estou em Nazaré. E aqui o pessoal está com familiaridade, achando que eu só sou o filho do carpinteiro. Tudo bem, não mudou quem eu sou, Jesus. Eles que vão ver poucos milagres. É o único registro de locais onde Jesus não pôde performar milagres. E por que ele não pôde performar? Porque ali ele não foi reconhecido. Quem não reconhece a soberania, o poder e dá honra a Jesus Cristo, deixa de viver os seus milagres. Jesus continua sendo Jesus. Quem perdeu foram aquelas pessoas. Então que nós honremos Jesus o tempo todo. E talvez você, como líder, como pregador, como servo de Deus, vai ter lugares que você que não vai ser reconhecido, não vai ser honrado. Não muda quem você é. Não muda a semente, o solo que é ruim. Deus vai te dar uma terra boa e agradável, onde a terra vai se multiplicar. Amém, gente? Continua. Nossa leitura, meu Jesus, vamos nessa. A leitura continua com João Batista agora morrendo no cárcere. Ele é degolado, a sua cabeça é oferecida numa bandeja. A gente vai ler isso com calma. Quando Jesus escuta isso, ele se retira dali para um lugar para descansar. Os discípulos estão com ele. Mas a multidão acompanha e segue Jesus. Quando Jesus chega ali do outro lado do rio que eles atravessaram, do mar que eles atravessaram, que é o mar da Galileia, há uma multidão esperando Jesus. Jesus prega para essa multidão, a multidão não tem o que comer. E no final da sua pregação,
Ele encontra um menino com pães e peixes e multiplica os pães e peixes. É um milagre de superação, porque ele estava só indo descansar da morte do seu primo João Batista. Mas ele multiplica pães e peixes. Depois de multiplicar pães e peixes, ele vai orar e põe os discípulos num barco. As águas começam a ficar agitadas e Jesus vem andando sobre as águas. Dois enormes milagres que jamais teriam sido vividos se Jesus não tivesse superado um dia ruim. Já preguei sobre isso também. Agora, e escrevi sobre isso também num livro meu que chama Andando sobre as Águas. Como a gente tem que superar situações de adversidade. Vai lá em felipeparente.com, você pode adquirir os meus livros. Esse Andando sobre as Águas está lá. O box da Bíblia está lá, está tudo lá. felipeparente.com. Jesus começa a mostrar então a tradição dos anciãos e o que contamina de verdade. Porque os discípulos estavam ali comendo com Jesus e de novo os fariseus sempre questionavam para ver se pegavam Jesus na lei. E diziam assim, calma, os discípulos de vocês, o seu discípulo não lava a mão para comer não? E lavar a mão não é uma questão de saúde, de higiene. Lavar a mão era uma questão ritual, porque eles achavam que mesmo que você tivesse pecados terríveis, se você lavasse as mãos, você estava purificado. Jesus está dizendo, cara, não é o que entra na boca que contamina, é o que sai. Eu conheço o interior. Jesus só dava direto nos fariseus. Eu conheço vocês. Não é isso. Muitas pessoas me adoram, mas estão longe de mim. Bem que o profeta Isaías falou a respeito de vocês. Não é o que entra na boca que sai, que contamina, mas é o que sai da boca que contamina. Ele continua mostrando isso. Toda a planta que meu pai plantou, que meu pai não plantou, vai ser arrancada. Deixe essas pessoas, elas são cegos guiando cegos. Se um cego e outro cego, ambos vão cair no barranco. Na sequência, uma mulher cananeia aparece falando, Senhor, eu quero comer das migalhas que tem dos teus milagres. Eu preciso da tua intervenção, minha filha está endemoniada. Jesus fala, olha, não é bom tirar da boca dos filhos para dar para os cachorrinhos. Ela diz, os cachorrinhos comem até as migalhas, pai, é isso que eu quero. É um paralelo nesse capítulo, mostrando os fariseus que tinham Jesus preocupado se ele lava a mão, e uma mulher cananeia que nem judia era, falando, Senhor, se lavou a mão, se deixou de lavar a mão, se está cumprindo o protocolo, o que eu quero é se sobrar migalha, eu quero. E Jesus diz, nem em Israel vi tamanha fé. Fé de falar, Senhor, mesmo uma pequena porção de ti transforma a minha realidade, mesmo uma pequena porção de ti transforma a minha vida. Jesus continua os seus milagres, volta para a região do Mar da Galileia, cura muitos enfermos, multiplica pães e peixes pela segunda vez. Os fariseus continuam pedindo o sinal, ele diz, o sinal já vem, vai ser o sinal de Jonas. Ou seja, o sinal de Jonas é o sinal da ressurreição, é o sinal do improvável que vai acontecer. Ele continua alertando os seus discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento do fariseu é quando ele vem lançar justamente isso, a dúvida, o ceticismo, a sofisticação. Cuidado com esse fermento, porque esse fermento vai te roubar. Pedro se aproxima de Jesus no capítulo 16 e Jesus reúne os seus discípulos e fala assim, gente, está todo mundo dizendo quem eu sou para vocês? Aí o pessoal, uns estão dizendo que você é Elias, Jeremias, ou alguns dos profetas. Jesus falou, não, quem vocês acham que eu sou? E Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu estou no capítulo 16, já estou no versículo 16. Jesus fala, olha Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso não, mas foi o meu Pai que está nos céus. E eu te digo, você é Pedro, tu és Petros, mas sobre esta pedra, eu, Jesus, eu edificarei a minha igreja. A igreja está edificada em Jesus. Jesus Cristo é a pedra fundamental da igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. A igreja foi fundada e fundamentada por Jesus. A igreja foi estabelecida por ele. Por isso a igreja é um local que você não pode nunca deixar de estar. Você sempre tem que estar na igreja de Jesus Cristo. Igreja no corpo, que eu estou dizendo, e também na igreja espaço físico, na igreja comunidade. Jesus Cristo estabeleceu isso. Ele mandou os seus discípulos irem propagar o evangelho, e quando eles foram propagando o evangelho, nós vamos ler em Atos, eles estabeleciam igrejas nas cidades, igrejas locais. Igrejas sempre vai existir. Os mundos vão passar, os movimentos vão passar, as ondas de avivamento vão passar, mas a igreja de Jesus Cristo na terra vai continuar prevalecida. A igreja não são as quatro paredes, não são os templos, a igreja são as pessoas. Conviva num ambiente de igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão
contra a igreja. Não prevalecem contra a igreja. A igreja sempre prevalecerá. A igreja prevalecerá. Esta é a nossa frase de hoje. A igreja prevalecerá. A igreja de Jesus Cristo, os seus servos, os seus filhos e filhas unidos, a igreja prevalecerá. Independente das eras, dos tempos, das estações, nada para a igreja do Senhor. Meu amigo Marcos Salles até escreveu uma música maravilhosa assim. A igreja prevalecerá. Sempre, sempre prevalecerá. Jesus vai prevendo então a sua morte e a sua ressurreição. Mostra que cada um de seus discípulos tem que carregar a sua cruz, dizendo que o que daria um homem pela sua alma, o que daria um homem em troca da sua alma, nada vai passar até que venham ver o Filho do Homem. Ele sobe num monte, no capítulo 17, junto com seus discípulos, e com dois seus discípulos, na verdade 3, Pedro, Tiago e João, ele os leva para um monte, e ali ele é transfigurado, o rosto dele resplandece. É um momento tão glorioso que Pedro fala, Senhor, vamos ficar morando aqui. Jesus nem responde, e uma voz invade dos céus diz, este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer, porque aparece ali a figura de Elias e Moisés. O profético e a lei do Antigo Testamento aparecem ali, numa evidência clara de que a lei e a profecia agora encontraram onde repousar. Jesus, ele é a lei, ele é a profecia, ele é a lei, ele é o sobrenatural. A glória de Deus vem ali. A junção da lei e da profecia estão em Jesus Cristo. Jesus vai mostrando que veio agora Elias primeiro. Elias virá e restaurará todas as coisas. O profético vai restaurar. E eles entenderam que lhes falava de João Batista. Ele continua e cura um jovem possesso, vai mostrando o tamanho do seu poder. Porque enquanto ele desce do monte ali, da glória, quando ele volta, um pai fala, olha, meu filho está totalmente possuído. Quando o demônio toma, ele rola no fogo, na água. Os seus discípulos não puderam expulsar esse demônio. Jesus fala, oh meu Deus, que geração é essa, incrédula e perversa. Traz o menino, ele repreende o menino foi curado. Os discípulos ficam tão em choque, falam, Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar? Ele diz, tem coisas e demônios que só podem ser feitos através de oração e jejum. Nada é impossível se você busca a Deus, mas em intimidade, em oração e jejum. Nós, por exemplo, como Conectados, estamos nos preparando para um congresso, uma conferência Conectados vai acontecer esse mês aqui, que eu te convido para vir, de 21 a 25 de maio na Conectados. A gente está em jejum, estamos jejuando, inclusive hoje nosso tema do jejum é unidade. Nós como igreja estamos orando, porque a igreja sempre prevalecerá. Na unidade, a igreja prevalece. Então ele mostra, gente, tem que ter consagração, tem que ter Jesus, tem que ter jejum para ter aliança com Jesus. Jejum e Jesus, a essa hora da manhã, confunde a língua. Tem que ter aliança com Deus. Ele continua mostrando que ele paga o imposto de forma sobrenatural, porque os fariseus sempre ficavam tentando fazer uma pegadinha com Jesus. Jesus, e aí? Vocês têm que pagar imposto? Ele falou, então faz o seguinte, Pedro, pega o peixe, e o peixe que você pegar vai ter uma moeda na boca. E realmente é isso que Pedro faz. Ele pesca o peixe, tem uma moeda na boca do peixe, que é um estáter, 4 porções do que seria uma dracma, e ele paga o imposto. Jesus provê provisão de forma sobrenatural. O capítulo 18 começa com Jesus mostrando e chamando uma criança para perto de si, dizendo que o reino do céu poderia só ser recebido como uma criança com simplicidade. Já falei sobre isso hoje, com humildade, com tranquilidade, na presença do Pai. Ai daqueles que fizerem tropeçar. Os escândalos vêm, mas ai daqueles que fizerem tropeçar os pequeninos. Seria mais fácil ele colocar uma pedra na cabeça e se lançar de um penhasco, se lançar no meio do mar, do que fazer tropeçar os pequenos. Porque sabe quem Jesus é? Jesus é o Filho do Homem que veio para salvar quem estava perdido. É como um pastor que deixa 99 ovelhas, mas vai buscar a primeira, a que está desviada, a que está desgarrada. Ele ama a este ponto. Como que se trata, então, alguém que é culpado? Ele está ensinando a trazer testemunhas para que o que você ligar na terra possa ser ligado no céu. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu estou no meio dele. De novo, ele está falando de unidade. Que coincidência dos céus, esse é o nosso tema do jejum hoje, né, igreja? Estou falando para conectados, mas é isso. A igreja sempre prevalecerá. Ele está ensinando sobre o perdão.
e um credor incompassivo. Alguém que foi perdoado de uma dívida gigantesca e viveu em liberdade, mas quando alguém o devia para ele uma porção muito menor do que ele foi perdoado, ele foi lá colocando a mão no pescoço de quem o estava devendo. Calma aí. Você vai perdoar de tantas coisas, você também vai reter o perdão? Não. Perdoa os seus irmãos. Que o Pai Celeste, no íntimo, se você não perdoar, assim também o meu Pai Celeste vos fará. Se no íntimo você não perdoar, cada um o seu irmão. Viva em perdão. Capítulo 19, nós vamos até o 23 hoje. Você vê que tem que ser express, não tem como. Você vai ler com calma os evangelhos depois, eu estou te dando o panorama geral. Jesus vai falar sobre o divórcio. Vai mudar um pouco a lei mosaica. Porque a lei mosaica você podia dar carta de repúdio e repudiar a tua esposa. Jesus fala, não. Assim não é, comigo não é não. Comigo é o seguinte, o homem só vai deixar sua mulher. Não tem deslido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? Por essa causa o homem vai se deixar, pai e mãe vai se unir a sua mulher e vão ser uma só carne. Essa é a lei. Moisés mandou repudiar na carta. Não, comigo é diferente. Quem repudiar a sua mulher não tendo causa, a não ser relações sexuais ilícitas, se casar com outra vai cometer adultério. Ele está dizendo uma base. Relação sexual ilícita é a palavra grega porneia, que significa quebra de aliança. Então o que ele está estabelecendo é se no casamento houver adultério, quebra de aliança sexual, ok, o divórcio acontecer. Mesmo assim, Deus é capaz de trazer restauração. Ele vai repetir esse trecho, quando a gente chegar em Marcos capítulo 10, eu vou te explicar. Mas o que ele está mostrando o casamento é algo maravilhoso. Agora, se essa condição do homem relativamente a essa mulher, não convém casar. Jesus respondeu, nem todos são aptos a receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem foi dado. Então Jesus está elevando a aliança de casamento. Não é só chegar, não quero mais, mandei embora. Não. Aí é uma aliança. Jesus chama as crianças e as abençoa. Jesus chama as crianças e diz, o reino do céu pertence a elas. E impõe a mão sobre as crianças, a fé pura como de uma criança. Jesus está quebrando convenções, porque lembra que nem se contavam mulheres, nem se contavam crianças. Ele está favorecendo a mulher, favorecendo as crianças. Ele está mostrando que ele é o Senhor de todos. Um jovem rico se aproxima dele dizendo, Senhor, o que eu preciso fazer para estar contigo? Ele diz, faz o seguinte, cumpre os mandamentos todos. Ele falou, não, eu cumpro todos, então faz o seguinte, pega tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Aí o cara vai embora triste, porque era dono de muitas coisas. Ou seja, não adianta só cumprir os mandamentos, você não quer ter aliança com Deus. Ele não era contra a riqueza, ele era contra o que roubava o coração, o que entrava no coração, o que entrava no lugar de Jesus Cristo no coração daquele jovem. Por isso ele diz, é perigoso as riquezas. É perigoso. É mais fácil um camelo passar no fio de uma agulha. A agulha era um portão pequeno de uma cidade, do que um rico entrar no reino dos céus. Ou seja, quem acha que tem riquezas demais, quem acha que tem prioridades demais antes de Jesus Cristo, se afasta do reino. Ele continua mostrando uma parábola de trabalhadores numa vinha, que estavam trabalhando, desocupados e chegando a hora da colheita, o dono da vinha mandou os trabalhadores cobrarem e eles não quiseram. Não quiseram ouvir. Até que chegou e mandou o seu filho, eles também não quiseram receber. Assim serão os primeiros. Vamos ler aqui, vamos ler com calma, né? Faltam 10 minutinhos, vamos nessa. Ele diz assim, olha, saindo pela terceira hora, viu na praça alguém desocupado, um trabalhador que começou, que juntou trabalhadores e combinou com os trabalhadores. Gente, eu vou pagar para vocês 1 denário. Vamos fazer uma analogia, R$1 por dia. Que não é isso, tá? Só para você entender. E o povo estava lá trabalhando. Ele encontrou desocupados, trouxe pessoas no meio do dia, trouxe pessoas no final do dia, foi trazendo pessoas. No final do dia ele pagou todo mundo igual. Ele falou, como assim? Que coisa é essa? Disse, gente, o reino vai ser assim. Os últimos vão ser os primeiros. Eu vou trazer pessoas até os últimos momentos. Ele está mostrando que ele vai pregar, e nós temos que pregar até os últimos momentos. Ele prediz de novo a sua morte e ressurreição. Interessante o que acontece no capítulo 20, porque os discípulos, mesmo sendo crescidos, a mãe de 2 discípulos chegam perto dele, a mãe de Tiago e João, e fala assim, Senhor, concede que os meus filhos sentem a tua direita e a tua esquerda. Ele disse, eles não sabem o que é isso. Eles não podem nem beber o meu cálice. Ou seja, assim, na equipe de Jesus, já tinha gente tentando decifrar ali, ou disputar lugar de autoridade, ou lugar de proeminência. Imagine nas nossas equipes.
Sabe o que ele diz? Pelo contrário, na minha equipe, o que quiser ser maior, versículo 26 do capítulo 20, seja aquele que sirva. Quem quiser ser o primeiro, que na verdade seja o servo. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele continua seu ministério curando, ele cura 2 cegos que começam a gritar, filho de Davi, Jesus os cura. E agora ele vai entrar triunfalmente em Jerusalém. Ele entra sentado num jumentinho, e quando ele entra o povo começa a dizer, eis aí vem o teu rei humilde montado num jumento. E a multidão estendeu ramos para que ele pudesse entrar, dizendo, Hosana, salva-nos agora, filho de Davi, bendito que venha o nome do Senhor, Hosana nas alturas. Ele está entrando em Jerusalém, quando ele entra ele purifica o templo, expulsa os mercadores do templo, efetua curas no templo. Teve fome e foi tentar comer numa figueira, a figueira não deu fruto, ele amaldiçoou a figueira, é uma analogia de Israel. Eu estou esperando o fruto de vocês, vocês não dão fruto. Jesus mostra a sua autoridade, dizendo, eu tenho uma autoridade maior do que o batismo de João. Ele começa contando as suas parábolas. Mais uma vez, parábola de 2 filhos. Um homem tinha 2 filhos e diz, filho, vai trabalhar na vinha. Sim, Senhor, ele disse que ia, mas não foi. E quando ele não foi, ele não fez a vontade do Pai. Em verdade, vos digo que publicanos e meretrizes, que vocês precedem no meio do reino de Deus. Porque João veio e vocês não escutaram. Vós, porém, tendo visto, vocês não se arrependem. Ele está mostrando, de novo, pessoas que não dão o efetivo valor ao Evangelho. Vai mostrando agora palavras de lavradores maus, que fizeram um dono plantou uma vinha, cercou a vinha e deixou lavradores ali. No tempo da colheita, mandou seus servos cobrar, eles não tinham que dar. Mandou o filho cobrar, eles desrespeitaram o filho, mataram o filho, se apoderaram da herança. Está fazendo uma analogia do que estavam fazendo com ele, porque ele foi rejeitado. Mas ele diz, versículo 42, capítulo 21, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra principal. Ele está mais uma vez mostrando que ele estava vindo e o povo não estava olhando para ele. Ele continua no capítulo 22 mostrando a parábola das bodas, a mesma coisa dos lavradores maus. Um chefe, um senhor fez uma boda, celebrou o casamento de um filho e mandou convite para as pessoas. Primeiro ele chamou os servos, não quiseram vir. Não, tô ocupado demais para vir. Chamou outros, não, tô ocupado demais nos meus negócios. Maltrataram, ninguém era digno. Então sabe, vocês não querem vir para a festa? Então manda chamar aqueles que não entrariam, manda eles entrar, maus e bons, traga para dentro do banquete, e a sala ficou repleta. A sala ficou cheia, porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Ele continua mostrando qual é o seu maior mandamento, e o maior mandamento dele é o amor. O maior mandamento dele é o amor. Ele vai ser questionado antes sobre tributo, mais uma vez, vai ser questionado sobre a ressurreição. Ele sempre era questionado, mas ele diz, o meu maior mandamento é o amor. Ele é o filho de Davi. Ele termina, a nossa leitura termina hoje, com Jesus primeiro censurando escribas e fariseus, mais uma vez mostrando para os fariseus quem ele era, e agora começando a se lamentar sobre Jerusalém. Ele confronta os fariseus, você vai ler no capítulo 23, chamando os fariseus de guias de cego, hipócritas, escribas hipócritas, que guiam cegos, que comem mosquitos, mas engolem camelo. Ou seja, vocês ficam olhando nas minúcias, mas na verdade eu conheço o comportamento de vocês. Então ele termina se lamentando sobre Jerusalém. E ele vai começar a dizer, nós vamos ler amanhã, o sermão profético, o sermão do final dos tempos. Eu sei, de verdade sei que é um atropelo, um caminhão desgovernado na ladeira. A gente lê 14 capítulos do Evangelho, por isso que nos Evangelhos você tem que ler antes. Não adianta você chegar na live e falar, nossa, na live eu vou falar com tantos detalhes tudo. É impossível, são os ensinamentos do próprio Jesus Cristo. Mas como é bom ver como Jesus Cristo veio para fazer uma revolução. Mostrando que o maior mandamento é o amor, como escreveram aqui. E mostrando que a igreja sempre prevalecerá. A igreja sempre prevalecerá. Essa é a nossa frase de hoje. Jesus veio confrontar um sistema farisaico. Jesus veio para que os fariseus caíssem por terra. Jesus veio para pregar para os pequeninos,
mostrando uma coisa: a igreja sempre prevalecerá. Caminhemos em unidade. Caminhemos em unidade. A igreja sempre prevalecerá. O maior mandamento é o amor. É isso aí, retroescavadeira. Vamos nessa. Amanhã nós vamos continuar nossa leitura no dia 80 da leitura da palavra. Como é bom a gente mergulhar na palavra de Deus. Com esse entendimento, a igreja sempre prevalecerá. A igreja prevalecerá. O maior mandamento é o amor. Eu vou encerrar essa live agora. Quando eu encerrar, comenta ali. Comenta, escreve ali o nome da tua igreja, marca o Instagram da tua igreja, marca o Instagram marca a tal galera da igreja dizendo: gente, a igreja sempre prevalecerá. O maior mandamento é o amor. O que Jesus Cristo fez ao nos ensinar na terra foi profundo demais. Ele curou, nós já vimos hoje ele curando, ele comissionando e dando poder aos discípulos, ele confrontando o sistema religioso que vivia de teoria e não de prática, mas ele se dedicando aos pequeninos, dizendo: pequeninos, a igreja sempre prevalecerá, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Estamos juntos, porque o maior mandamento é o amor. Que Deus abençoe o teu dia, Deus abençoe a tua história. Vou subir agora então aqui, comenta, marca o Instagram da tua igreja, marca os líderes da tua igreja, marca alguém da tua igreja e diz assim: assiste essa live, porque a igreja sempre prevalecerá. O maior mandamento é o amor. Deus te abençoe, Deus te guarde. Amanhã, 6 horas da manhã, a gente termina Mateus, onde Jesus vai começar a falar dos sermões proféticos, dos princípios das dores, e nós vamos já entrar no evangelista Marcos. Que Deus abençoe o teu dia, fique na paz de Cristo, a igreja sempre prevalecerá, o maior mandamento é o amor. Deus te abençoe, Deus te guarde, nos vemos amanhã, fica na paz de Cristo.